Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Marisa Matias, o João Ferreira também, que está connosco e com quem falaremos a seguir. Obviamente que separam-nos muitas coisas, quer na análise da situação atual, no funcionamento da União Europeia e até na resposta a esta pandemia. Acho que não há grande utilidade em nestas reuniões estarmos a fazer debates partidários sobre a visão que cada partido tem sobre o projeto europeu e sobre como ele deve funcionar. Acho que há grande utilidade em podermos falar daquilo que do interesse de Portugal é discutido na União Europeia e que podemos efetivamente ter desde logo mais realismo. E isto era a primeira pergunta que eu queria colocar à Marisa Matias, tem a ver com a forma como em Portugal se analisou aquilo que foi decidido designadamente no último Conselho, mas todo o processo que levou até isso, passando pelo Eurogrupo, passando pelo atraso agora da Comissão em concretizar aquilo que foi decidido. Eu vejo em Portugal um otimismo em relação àquilo que está a ser a resposta europeia que, sinceramente, eu não vejo em mais lado nenhum. E, portanto, pergunto à Marisa Matias se o problema é, de facto, meu, porque sou o único português que não vejo esse caminho tão positivo que ouço aqui em algumas intervenções de vários partidos, não do Bloco de Esquerda e do PCP, deve reconhecer-se também, mas há ou não há uma insuficiência muito grande naquilo que é a resposta europeia até ao momento, e a insuficiência não é só quantitativa, é até qualitativa. Não há uma clarificação daquilo que efetivamente vai acontecer. Nós ouvimos falar das 3 grandes medidas, eu perguntava logo sobre a primeira. Relativamente ao SURE, é em Bruxelas, claro, aquilo que vai ser o SURE. Eu perguntei ao Ministro Santos Silva se a discricionariedade, porque ele dizia que o SURE é uma subvenção, portanto o dinheiro vem para Portugal e é o Estado português que define como é que o vai aplicar. Eu não tenho nada claro que seja assim. E, portanto, gostava de ter a certeza, por exemplo, que relativamente ao desemprego de pessoas que perderam o seu emprego nesta altura, estão numa fase da vida em que muito dificilmente, sem reconversão profissional, sem formação profissional, vão ter novas oportunidades e que o SURE vai ter uma linha específica para apoiar estas pessoas. Estamos a falar de pessoas na casa dos 45 anos para cima. Há já uma definição do SURE para nós sabermos que efetivamente vai ser aplicável àquilo em que nós mais precisamos? Mas este não é para mim o maior problema. O maior problema é o quadro financeiro plurianual. Nós estávamos num ponto em que rejeitávamos enquanto país, com unanimidade do Parlamento, o quadro financeiro plurianual que estava em cima da mesa. De repente aparece o Fundo de Retoma, que vai canalizar recursos para o quadro financeiro plurianual e passamos a achar que isso é extraordinário. Eu não, mas parece que Portugal quer passar a achar que isso é extraordinário. Ou seja, meter mais dinheiro num quadro financeiro plurianual que estava mal definido é bom? Vai resolver o problema? Porquê? Eu pergunto, que garantia é que nós temos que o Fundo de Retoma, no quadro financeiro plurianual, vai ser canalizado para a coesão ou para a PAC e que não vai ser canalizado para outro tipo de fundos que são muito mais competitivos para outros países do que para Portugal. Designadamente fundos que são muito atrativos, por exemplo, para os países do centro da Europa ou do norte, e não tanto para Portugal, devido às características que tem. Portanto, a pergunta que eu fazia as 3 perguntas que eu fazia têm a ver com o seguinte. Ponto número 1. Há ou não há razão para o otimismo que se vive em Portugal relativamente à resposta europeia? Segundo, os mecanismos que foram criados especialmente dão garantias de uma aplicabilidade útil em Portugal? Terceiro, o fundo e a sua canalização para o quadro financeiro plurianual dá ou não dá também essas garantias? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela concisão na formulação das questões e para responder dou de imediato a palavra à Sra. Eurodeputada Marisa Matias. Muito obrigada. E indo também procurando ser tão concisa como foi o Sr. Deputado João Almeida, responder às perguntas que colocou. Eu, de certa forma, já respondi, mas sintetizo sem nenhum problema. Não creio que haja razões para o otimismo neste momento em relação à resposta da União Europeia, não só porque a resposta está a ser insuficiente, como não conhecemos ainda muito do que é a resposta.
do que conhecemos até agora é o que temos, né? Não necessariamente dinheiro novo, mesmo no reforço dos fundos de coesão e dos fundos estruturais, o que nós tivemos foi uma renomeação desses fundos do dinheiro já existente e, obviamente, muito assente em empréstimos, o que agrava o problema da dívida. E por isso, creio que, a não ser que nos venha um fundo de recuperação nas linhas daquilo que tenho estado a dizer e que creio que muitas das pessoas partilham sobre a necessidade de termos um apoio, sobretudo baseado em subvenções, não há nenhuma razão para o otimismo. Estamos a agravar as desigualdades e estamos a agravar o endividamento de todos os países, mas em particular daqueles que já estão muito endividados e que não têm capacidade de responder a isso. Em relação ao programa SURE e a outros, nomeadamente os Recovery Bonds mais dedicados à saúde, eu sinceramente acho que não são claros, não estão suficientemente clarificados. É verdade que muitos destes fundos são transferidos diretamente para os Estados-membros que depois os aplicam. Mas eu creio que é necessário exigir mais transparência e muito mais dados concretos em relação à aplicação desses fundos, a quem se dirigem, e ainda assim, sendo aplicados pelos Estados-membros, grande parte destes fundos, estamos a falar de fundos que têm que responder a normas comuns. No caso dos Recovery Bonds, por exemplo, só utilizados para questões e áreas relacionadas com a saúde, quando nós sabemos que a saúde necessita de muito investimento. Gostava muito que a Comissão Europeia não tivesse contribuído nos últimos anos para ter ajudado a desinvestir tanto e a atacar tanto o investimento no Serviço Nacional de Saúde em Portugal e noutros países, mas neste momento a saúde precisa de investimento, precisa também de uma clarificação da relação público-privado, e obviamente devemos estar a investir e a reforçar o serviço público de saúde, mas há outras áreas que também necessitam e essas áreas estão a descoberto e, portanto, nós precisamos de saber exatamente com que linhas nos cosemos. Eu creio que isso não está claro. Em relação ao fundo de retoma, em relação com o quadro financeiro plurianual, também é outra coisa que está muito, ou seja, temos tido várias versões. Eu acho que enquanto não for anunciada a verdadeira proposta formal por parte da Comissão Europeia, será muito difícil estarmos aqui a fazer antevisões. Mas, obviamente, na linha do que nós propomos, se fosse um financiamento através da emissão de títulos com enormes maturidades, longuíssimas maturidades e juros muito baixos, estaríamos a fazer um contributo para um fundo europeu e não a misturar coisas e, obviamente, o quadro financeiro plurianual precisa de reforço e muito.